Olá a todos vocês que estão nos acompanhando. Está começando mais um Mulheres em Pauta, aqui com uma programação especial para o mês tão importante, o mês de março, que é o mês das mulheres, né? Um mês muito simbólico que representa a nossa luta. E hoje eu recebo duas pessoas muito especiais, duas mulheres extremamente empoderadas, que vamos conversar aqui sobre um assunto muito importante também. Então, quero dar as boas-vindas primeiro à nossa vereadora Malu Fernandes. Seja bem-vinda novamente ao seu primeiro Mulheres em Pauta de 2024, né, vereadora? Verdade, já estava com saudade aqui desse espaço. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e uma vitória também para as mulheres da nossa cidade. É isso, e além da vereadora, nós estamos recebendo hoje também a nossa convidada Tatiane Nascimento. Seja bem-vinda. Ela que é formada em Ciências Contábeis, atua como palestrante, facilitadora, consultora do Sebrae. Gente, é um currículo enorme, uma convidada muito especial aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, Tatiane. Obrigada, Dri. Gente, então, olha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dependência financeira de mulheres que estão em situação vulnerável, né? Então, este mês ele representa, como eu já disse, uma luta para a causa feminina, e hoje nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, entender, a Tatiana ela vai explicar um pouquinho pra gente como funciona nela, que tem uma pesquisa em relação ao assunto. Então, hoje, até quebrando um pouquinho do protocolo, Malu, vou começar com a Tatiane. Tatiane, gostaria que você falasse um pouquinho justamente em relação a isso, né? Como que funciona essa situação das mulheres que estão em dependência financeira? Como que começa, né, essa causa? De onde que sai essa situação? Bom, isso a gente fala dessa causa há muitos anos, né? E hoje em dia está um pouquinho mais aberto, graças a Deus a gente tem algumas leis, né? Existem políticas públicas para que facilite a vida das mulheres, né? Pouco falada, mas já existem alguns equipamentos na rede, principalmente aqui na nossa cidade. Então eu comecei uma pesquisa no mestrado, que o tema dessa pesquisa é Mulheres e Vulnerabilidade que possuem intromissão familiar por dependência financeira. Então, como eu vim de contábeis, sempre na área de gestão e tudo mais, dando aula, identifiquei que a gente fazia alguns projetos, tinha algumas trilhas junto com o Sebrae ou nas universidades, e mesmo assim as mulheres continuavam na situação de vulnerabilidade, ou uma violência física, verbal, psicológica, enfim. E aí eu resolvi investigar o porquê que elas continuavam, né? Qual era o fator que fazia com que ela fosse agredida, que ela se mantivesse ali naquela relação, seja com companheiro, com pai ou algum grau parental ali. E aí, nas últimas 2 semanas, nós fizemos uma pesquisa a campo, aqui na cidade de Mogi das Cruzes e Suzano, para fazer um comparativo. E 65% das mulheres que responderam essa pesquisa disseram que é por dependência financeira. Então, a gente imaginava, mas foi constatado isso. Então, elas continuam por falta de dinheiro. Os indicadores que a gente apontou foram medo de não dar conta de pagar as despesas da casa, um aluguel, alimentação, medo de não ter dinheiro para levar os filhos, medo de não conseguir sustentar, e tudo isso vem através dessas violências. E você me perguntou, como que começa tudo isso? Através, às vezes, de uma palavra, né, de baixo calão, de uma palavra que vai fazer com que essa mulher vai se inferiorizando, você é burra, você não consegue, você isso, palavras, né? Depois disso vem algumas atitudes, então eu controlo o seu dinheiro, que a gente chama de violência patrimonial, você trabalha, mas eu que direciono, ou eu tiro o seu meio de trabalho, então você perde o poder decisório, e aí vai indo para outros tipos de violência, até chegar na física, né? Temos a violência sexual também, e o feminicídio, né? A gente teve 2 casos, um caso aqui em Mogi, inclusive, que foi da PM, né, da Junqueira, acho que a Malu vai conseguir lembrar até melhor do que eu, mas uma mulher que estava aí para defender as outras mulheres, para dar todo esse suporte, foi vítima de feminicídio, como outras milhares, né? Hoje os dados dizem que são 18 milhões de mulheres que são agredidas. Então, assim, é um número muito grande. É como se fosse um estádio de futebol lotado de mulheres que sofrem violência
e essa violência física. Então já passou por outras violências, né? E a gente tem várias leis para isso. Gente, realmente é uma situação muito complicada, né? Não é de hoje que as mulheres sofrem diversos tipos de violência, né? E a Tatiane comentou até a questão de terem algumas violências que são diferentes, como a violência patrimonial, a violência física, né? A psicológica. Eu acho que isso é um ponto muito importante de lembrar, porque às vezes muitas mulheres não conhecem todos os tipos de violência. Elas acham que só estão sendo agredidas a partir do momento que é físico, né? Então, acho que é importante a gente salientar esse ponto de que também tem a violência patrimonial, tem a restrição do dinheiro daquela mulher. E justamente falando sobre essas questões, eu gostaria de falar agora com a vereadora Malu. A Tatiane comentou em relação a algumas políticas públicas que já estão começando a ser aplicadas, principalmente aqui também em Mogi, no Alto Tietê. Malu, o que a Câmara de Mogi das Cruzes e até você como vereadora vem fazendo, né, em relação a esta causa? O que vocês vêm apresentando para conseguir contribuir com essas mulheres nessas situações? Legal. A gente tem, né, uma grande conquista, que é a Lei da Maria da Penha, que, né, é no nosso país, é uma referência, inclusive, mundial de proteção às mulheres. Então, as mulheres têm, de certa forma, esse aparato legal, né, da sua defesa em relação aos processos quando ela decide denunciar. Mas a gente tem um desafio hoje no nosso país, que é a partir da denúncia. Porque a mulher, para ela ter coragem de denunciar, já é muito difícil. As estatísticas demonstram que a cada 5 mulheres violentadas, uma não tem coragem de denunciar por dependência financeira. Então, para a mulher decidir denunciar, é um longo processo para a construção dessa coragem. E aí, quando ela denuncia, a questão é quais são as políticas públicas de apoio a essas mulheres vítimas de violência doméstica. A gente acabou de derrubar um veto na Câmara Municipal de uma legislação muito importante aqui na nossa cidade, que visa trazer um incentivo financeiro para as empresas da nossa cidade, para os comércios, contratarem essas mulheres vítimas de violência. Então, a proposta é que a Prefeitura dê um desconto no imposto do ISS ou do IPTU, que a empresa paga, para que ela seja estimulada a ter no seu cadastro ali de currículos, do RH, uma contratação específica e voltada a essas mulheres. A ideia é que a Prefeitura consiga construir um programa junto com essas empresas, que faça essa triagem. Então, a partir do momento que a mulher vai até a Delegacia da Mulher, ela tem ali uma orientação, mostrado para ela quais são as suas possibilidades de apoio no município, e dali ela consiga ser encaminhada para esse cadastro e essas empresas interessadas possam também se voluntariar. E aí, demonstrando essa comprovação documental de efetividade, ela tem esse benefício fiscal. Eu achei uma grande conquista, foi um projeto apresentado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, composta por mim, pela vereadora Inês, pela vereadora Fernanda, porque ela vem nessa questão de suprir essa lacuna que a gente tem hoje, das políticas públicas de apoio a partir do momento que a mulher sofre e decide denunciar essa agressão. Perfeito, vereadora. Gente, realmente é um projeto que promete trazer muita mudança, trazer muita transformação, principalmente na vida dessas mulheres que acham que não tem mais nenhum tipo de oportunidade no mercado de trabalho. A gente já sabe que para as mulheres já é mais complicado de inserir-se no mercado de trabalho e manter-se também por ali. E as mulheres em situações mais vulneráveis, ainda mais difícil. Então, Malu, gostaria que você até falasse agora um pouquinho sobre a Frente Parlamentar. Explica para a gente o que é esse projeto dentro da Câmara Municipal. Vocês hoje que representam toda a causa feminista, a luta feminina também dentro da Câmara. Hoje nós temos 3 vereadoras, dentre 23 vereadores, ali são 3 e 20 vereadores homens. Então explica para a gente o que é a Frente Parlamentar, o que vocês fazem, como que vocês atuam. Rodri, é sabido que a gente tem né, uma representação minoritária ali dentro dos parlamentos do nosso país. O Congresso Nacional, a gente tem cerca de 15% a 18% né, de representação feminina e, como você falou, aqui em Mogi, de 23 vereadores, somente 3 vereadoras. É muito importante a participação das mulheres na política justamente para trazer esse olhar,
porque a mulher sabe exatamente as vulnerabilidades que o nosso público enfrenta. Então, quando a gente está ali nesse espaço do legislativo, a gente consegue representar essas dores e pensar as saídas junto com os outros parlamentares para poder resolver essas questões. A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher foi criada para que a gente pudesse unir as mulheres do parlamento. A ideia é que, independente da posição ideológica de cada vereador, a gente possa colocar as nossas diferenças de lado e pensar numa construção do que são essas alternativas para apoiar as mulheres mogianas. Então, nós criamos essa frente logo no início, né, do mandato. Nós apresentamos diversas legislações, né, a legislação que fala sobre a disponibilidade, a disponibilização de absorventes nas unidades do CRAS, da UBS, da Escola Municipal também, que tem de Funde 2. A gente também apresentou algumas indicações, que aí não são leis, mas são sugestões para o Executivo adotar. Por exemplo, a inserção de diretrizes da Lei Maria da Penha dentro das escolas, alguns projetos para tratar também essa questão da masculinidade tóxica, né, dos homens, para que eles possam também ter ali um espaço de reflexão sobre como cooperar para a redução da violência aqui na nossa cidade. E essa lei é muito importante, que a gente apresentou em 2021, foi aprovada pelo parlamento, né, foi enviada para a prefeitura e o prefeito vetou. Então, a gente, né, acabou derrubando esse veto, o Poder Legislativo tem, né, essa alternativa de derrubar esse veto para fazer valer essa legislação que a Câmara achou importante conquistar para nossas mulheres. Gente, o trabalho da Frente Parlamentar, né, na Câmara Municipal é importante justamente por conta disso, de mostrar para as mulheres que tem mulheres lá dentro criando políticas públicas, pensando nessas mulheres que precisam desse tipo de apoio. E justamente falando sobre este apoio, né, agora gostaria de perguntar aqui para a Tatiane, quão importante é ter essa rede de apoio para as mulheres que pensam que não tem mais nenhum tipo de possibilidade dentro do mercado de trabalho. Você que é consultora também do Sebrae, né, conta um pouquinho para a gente como que isso contribui para as mulheres voltarem ao mercado de trabalho, conquistarem a sua independência financeira. Bom, o empreendedorismo é uma das ferramentas, né? Como a Malu falou, tem muitas políticas públicas, né? A Lei Maria da Penha ajuda de uma forma, assim, bem acolhedora. Então, tem as questões do auxílio aluguel, né? Que agora até mudou, antes tinha que ser judicializado, já está se pensando em algo mais facilitado dentro do município. Tem um abrigo, o Recomeçar, que acolhe essas mulheres que estão passando por esse período, leva para um lugar onde não vão saber que ela está lá, junto com os filhos e tudo mais, e começa-se um trabalho para inserção no mercado de trabalho. Então, tem toda essa questão, primeiro, do acolher e cuidar, porque essa mulher, às vezes, ela não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, ela foi fragilizada, né? Às vezes, esse agressor, ele foi falando coisas com que ela se sentisse incapaz. Então, precisa fazer um fortalecimento e, depois desse fortalecimento, fazer essa inserção no mercado de trabalho. Aí a gente tem várias ferramentas. A gente tem o empreendedorismo como alternativa, então o Ikigai, faça com que você tenha. Né? Então, começa a se fazer um bolo, dá essas ferramentas básicas. O Sebrae disponibiliza vários cursos gratuitos, tem uma parceria junto com o Fundo Social da cidade, tem alguns cursos que acontecem na Escola de Empreendedorismo, ali na Senador Dantas. Então, tem ferramentas no próprio Sebrae, tem nas comunidades. Teve um programa que se chamava Prospera Família, onde o Sebrae ele pagava R$1.000 para essas mulheres participarem de uma semana de curso e depois investir isso em matéria-prima para começar a gerar recurso. E mesmo assim, Dri, metade, eu acho que 50% das mulheres não continuavam. Porque não foi trabalhado essa questão de cuidar, de acolher, de ver se ela tem uma condição de ir até o local, de ter passagem, alimentação. Às vezes essa mulher vai ter que sair de um bairro, ela não tem a condição da passagem, ela não tem como se alimentar, às vezes não disponibiliza. Então, existe sim esse problema da questão da mulher ser vítima e acontecer todas essas questões até ela chegar ao ponto de querer sair dessa situação, mas esses fatores impactam para que ela saia dessa situação. Eu escutei em sala de aula já assim, tudo bem, você está falando tudo isso, mas você vai me levar para a tua casa? Porque eu vou precisar voltar para esse agressor porque ele está me sustentando. Então, eu preciso pensar primeiro em viver.
ou melhor, sobreviver, né? Não é nem viver, porque muitas vezes essa mulher já morreu ali nesse cenário, né? De uma forma interna. Então, precisa fazer a união de todas essas ferramentas, fazer com que essa comunicação alcance as pessoas para saber o direito que ela tem, o que ela tem de apoio da rede. A UBS hoje em dia é fácil acesso para todos, mas às vezes não tem um acolhimento. O município também vai fazer treinamentos com a pessoal da associação, de todas as associações, da assistência, da educação, todas as áreas para saber como acolhe. E sim, existem essas ferramentas. A gente tem também vários projetos com o pessoal do desenvolvimento econômico da cidade, que tem cursos profissionalizantes. No ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma feira de estudante com a Malu. A gente conseguiu parceria com as universidades, onde teve bolsas para sortear bolsas de graduação, de uma forma gratuita, onde a gente disponibilizou praticamente 20 bolsas, algo do tipo. E mesmo assim não teve a aderência dessas bolsas. E falo por quê? Porque não foi trabalhado com essas pessoas que elas podem, que ela consegue, que isso vai mudar a vida dela. Ela não acredita porque não tem essa rede de apoio que você está dizendo. Então, o primeiro de tudo que a gente precisa entender, quando uma mulher está passando uma situação de violência, qual tipo de violência for, cibernética, patrimonial, física, sexual, verbal, todas nós estamos passando. Hoje, muitas vezes, o preconceito começa através de nós, mulheres. Mas ela escolheu errado, ela que escolheu estar nesse relacionamento. Mas é por conta disso, por conta da... Não interessa a causa. Todos nós precisamos entender que essa mulher ela precisa de apoio. Quantas vezes nós escutamos uma vizinha apanhando, gritando, pedindo socorro e a gente nem sequer pega um telefone e faz uma ligação? A gente nem sabe como dar esse apoio, a gente nem sabe que existem canais, que existem telefones, quando não ainda as próprias pessoas que vão atender essas mulheres, porque a gente identificou isso na pesquisa, que essa pessoa falou, olha, veja bem, você vai fazer a denúncia mesmo? É difícil fazer, igual a Malu falou, é difícil fazer com que essa mulher tenha coragem de ir lá e fazer uma denúncia e quando chega lá alguém desencoraja ela. Puxa, essa pessoa pode voltar, puxa, ele pode se vingar. E coisas do tipo, né? E, infelizmente. Então, existe sim essas ferramentas para que ela gere renda. O município oferece, existem cursos, existem auxílios, existem abrigos, mas a gente precisa fazer com que a comunicação alcance todo mundo e entender que todas nós precisamos ser a rede de apoio dessas mulheres. E não é um problema só das mulheres, é da sociedade, os homens também. Eu não sou feminista e acredito que não é o homem o problema, né? É toda uma base, uma questão de como que foi a criação, repetição de comportamento. Esse homem também que comete essa violência também está doente, precisa de um tratamento, precisa de uma ajuda. Então a gente precisa entender um todo, sabe? É um contexto, né, no geral. Não é um cenário tão simples, realmente é muito complexo. É por isso que você estava falando desse trabalho de base, né? A gente precisa cuidar primeiro dessa mulher que passou por essa violência para depois conseguir colocá-la de volta à vida, porque a gente sabe que uma mulher, infelizmente, ela acaba morrendo por dentro nessas situações, né? O feminicídio físico, hoje nós já temos dados alarmantes, mas o feminicídio mental, psicológico, ele já aconteceu geralmente. E Malu, a Tatiana estava falando sobre essa comunicação, né? Sobre como esses projetos, como essa rede de apoio vai chegar até essas mulheres que estão nessas situações, como que a Câmara poderia contribuir, né, para isso? Com a criação de políticas públicas, de repente com campanhas de incentivo, publicando mesmo, né, e fazendo uma comunicação melhor de todos esses projetos, como que isso poderia ser feito? Com certeza, eu vejo que é uma questão de educação mesmo, né? Para a população, sobre as alternativas que a gente tem, por mais que a gente tenha essa conquista há um tempo já da Lei Maria da Penha, tem muita gente que não sabe, né, o que se trata a Lei Maria da Penha, quais são suas diretrizes. Então, esse papel de educação, de passar informação, não é um papel só da Câmara, mas de todos nós, todas as pessoas, inclusive, né, dos homens. A gente tem hoje na Câmara também alguns vereadores que falam de diversas questões para a defesa dos direitos da mulher. A gente teve um projeto aprovado recentemente, uma indicação pedindo a regularização da Patrulha Maria da Penha,
né, que é o setor da Guarda Municipal, que cuida das mulheres que têm medidas protetivas no nosso município, mas não tinha uma regularização, né, dessa atuação da patrulha. E a gente conseguiu, né, aprovar esse projeto do vereador Bigêmeos, né, que eu acredito que dá o exemplo também para outros homens de que é importante essa mobilização, né? Como a Tati falou, não é uma questão de culpar, né, o homem, não é uma questão de criar uma guerra entre, né, os gêneros, mas é uma questão da gente entender que existe um problema hoje, né, de violência nas relações e que a gente precisa combater essa violência. É muito comum, né, que os homens que emitem essa agressão, né, contra as mulheres, contra as crianças, eles tenham um histórico também de abuso na sua infância. Então, é uma questão crônica da nossa sociedade, a gente precisa ter esse olhar múltiplo. Mas essa questão da educação, de divulgar as informações, é uma responsabilidade de todos nós. Com certeza, Malu, eu concordo plenamente em relação ao trabalho da sociedade, né? E muitas vezes, igual a Tatiane também falou, a gente não sabe o que fazer neste momento, né? A gente não sabe para onde direcionar, de repente, uma mulher que está passando por esse tipo de situação, uma mulher que não tem uma rede de apoio para sair dentro de uma casa de um agressor, né? Ela está sendo, naquele momento, bancando a sua família, bancando a sua própria vida. Então, como que nós poderíamos ajudar essas mulheres, né, Tatiane? Você estava falando sobre criar essa base de fortalecimento, estamos falando da comunicação, mas como que nós poderíamos contribuir? O que a gente poderia fazer para, de repente, encaminhá-las até essa rede de apoio, até esses projetos, os abrigos? Bom, primeiro passo é, se uma mulher está passando por uma situação de violência e ela foi até você, existem os canais municipais. Então, como que eu identifico? Não sei se eu tô, se eu não tô, 180. Lá ele vai te explicar o que fazer. Já violou e tudo mais, 190, né? Para ligar para alguém ali e socorrer. Aí a gente tem no município o CRAS, que hoje a gente não tem um equipamento específico para mulheres, mas o CRAS é uma a Celeste, que é assistente, né, social, e hoje está coordenando a secretaria, ela tem toda uma equipe que vai dar um apoio, que vai dar um suporte, e aí dentro disso você pode procurar uma UBS. Então, quais são os locais mais próximos? UBS, onde já tem todo já tiveram, né, todo um treinamento para acolher essa mulher e ligar para uma assistência, para patrulha vir buscar. Então, primeiro, estou na dúvida, 180. Estou escutando a minha vizinha pedir socorro, alguma coisa, 190. E precisa ser naquele momento, né? Não dá para esperar a mulher vir e pedir uma ajuda, às vezes, se você está escutando, porque pode ser tarde. E aí, 48, dentro disso, a Lei Maria da Penha diz que tem 48 horas para essa mulher ir para esse abrigo. Então, eles já levam, já buscam os pertences, a patrulha já faz toda essa escolta, então é bem efetivo. E se for um abuso sexual, por exemplo, tem a lei do minuto seguinte. No minuto seguinte, ela vai ser atendida em qualquer clínica, hospital, enfim, para fazer o que precisa ser necessário. E aí a gente tem todo o suporte da parte da assistência social do município para entrar com recurso pedindo a questão da revisão patrimonial, do auxílio aluguel, né, das questões básicas aí de... Tem uma questão também que muitas mulheres, às vezes, elas não fazem isso porque, vou perder a vaga do meu filho na escola. Não, tem uma lei que protege para que essa criança seja inserida na escola, que ela vai estar próxima, caso ela precise mudar de endereço e tudo mais, mesmo que não tenha vaga. Então, existem vários direitos. Uma outra questão também, fui abusada há um certo tempo e preciso fazer... já passou anos. Fui abusada quando era adolescente e já passou anos. Existe a lei Joana do Maranhão, que também ela permite que a pessoa faça a denúncia, mesmo tendo passado um bom tempo. Então, assim, a gente precisa começar a falar, a dar nome às coisas, a recorrer para encorajar outras mulheres. Então, existe todo esse apoio. Primeiro, 180, ou já violou tudo, 190, assistência social, UBS, CRAS, né? Tem o CREA também, que dá esse suporte, a prefeitura, a Delegacia da Mulher, né? Na Delegacia da Mulher, eles fazem todos os contatos necessários
E se você não tem ninguém, não tem um equipamento perto, peça ajuda para sua vizinha. E se você é a vizinha, né? Eu acho que fica bem um alerta para isso. Eu sei de algum caso e tal, dê suporte para essa pessoa. Não é um problema, não é meu, vou ter um problema maior, vou ficar me metendo. Aí tem aquela frase, né, que todo mundo usa, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, porque a gente está falando sobre vida, né, e existem várias crenças aí. Então, eu acho que são alguns caminhos aí de uma forma mais simples que dá para dar suporte para essas mulheres que não são daqui. Vamos supor que essa mulher veio de outro lugar, não tem um familiar aqui, mesmo assim o município dá todo o suporte. Eu tenho medo, ele vai me matar, ele me ameaçou. Existe meios de mudar de nome, inserir ela em outra cidade, Mogi das Cruzes já faz isso. Então existem ferramentas sim para sair dessa situação. A gente só precisa que essa mulher crie coragem de sair dessa situação. Perfeito. Acho que é muito importante, né, nós estarmos falando sobre todas as possibilidades que as mulheres podem ter, que existe um cenário possível, sim, né, que ainda tem oportunidades disponíveis, né, tem uma rede de apoio, sim, por mais que ainda não seja divulgado, não seja falado, né, as mulheres elas podem sim contar com esse tipo de suporte. A gente está quase chegando ao finalzinho do programa e antes da gente encerrar, eu gostaria agora de salientar, né, depois que a mulher já passou por tudo isso, ela já conseguiu uma rede de apoio, ela vai começar a sua inserção no mercado de trabalho. A gente já falou sobre algumas alternativas em relação ao empreendedorismo, o que elas podem fazer. Então, o que a mulher pode fazer depois que ela já conseguiu se recuperar desse cenário, Tatiane? Como que as mulheres voltam à vida, voltam ao cenário de trabalho, né? Quais são as possibilidades aí que elas conseguem alcançar para, enfim, ter a independência financeira e na vida também? Hoje um dado bem interessante é que no campo universitário nós temos 60% de mulheres e 40% de homens. Então, nós já estamos ocupando os lugares, nós precisamos só se posicionar, né? E aí você fala, quais são as oportunidades? Hoje a gente tem o Mogi Conecta com muitas vagas para mulheres, essa lei que a Malu falou, onde faz com que os empreendedores queiram empregar mais mulheres, porque eles vão ter um benefício, além de estar ajudando. Enfim, a mulher ela tem essa oportunidade no mercado de trabalho, mesmo, né, alguns dados dizendo que se um homem e uma mulher eles estão no mesmo lugar, com o mesmo cargo, ela recebe 67% do valor que ele recebe. Mas vamos pegar o exemplo na política. Nós temos 20 homens como vereadores e 3 mulheres batalhando por causa de mulheres. Né? 20% de mulheres ainda que ocupam alguns lugares. Então, acho que é um fortalecimento, oportunidades tem. A gente vê na área da educação, o Sebrae tem esses cursos assim, semanalmente. Existem faculdades aqui na cidade gratuitas, FATEC hoje está 1 para 1, então existem vagas. Empregabilidade, como a gente falou, tem muita vaga disponível. Eu estava com a Lilian semana retrasada e existem vagas e não está sendo ocupada porque não tem procura às vezes. Então, existe sim oportunidade, é feito todo esse trabalho e depois é inserido essas mulheres no mercado de trabalho. Então, vamos falar de universidade, existem leis dentro dos campos universitários que facilitam para as mulheres que são mães, essa questão do acolhimento, né? Existe uma faculdade federal aqui que fica alocada dentro da escola de empreendedorismo na Senador Dantas, que sobra vaga, é online, então eu não tenho tempo e tudo mais, tem essa oportunidade também. Nós temos outros equipamentos públicos, então tem bastante coisa. E o Fundo Social, junto com o Sebrae, que oferece curso de confeitaria. Mas eu não vou ir para um curso superior. Não precisa nem ser alfabetizado, um curso de confeitaria, na área de beleza, estética, tem várias áreas específicas ali que faz com que essa mulher aprenda a gerar renda com aquilo que ela tem de ferramenta. Então, eu acho que é muito essa questão da força de vontade, porque oportunidades no município tem. Aí a Malu pode até ajudar falando com dados de empregabilidade, essas coisas do que foi acontecendo, mas dos últimos anos para cá, pós-pandemia, cresceu o número de vagas, cresceu o número de oportunidades, cresceu o número de demandas. E as mulheres estão ocupando, mesmo que assim, em doses homeopáticas,
alguns lugares de evidência, mas a gente precisa se apoiar, porque essa competitividade começa com mulheres. Então, vamos voltar para a questão da política. 20 homens, 3 mulheres defendendo a causa das mulheres. Por que não ter mais mulheres, né? No executivo, no judiciário, no legislativo? Nós precisamos de mais mulheres representando no campo universitário, né? E até nessas questões eram difíceis e hoje a gente está quebrando esses tabus, né? Acho que seria isso. São barreiras que estamos derrubando, né, pouco a pouco, mas tem sim um caminho de esperança. Acho que isso é importante frisar. E aí, para a gente encerrar, vereadora Malu, gostaria que você falasse agora sobre as próximas etapas, né, do projeto que vocês derrubaram, o veto, agora em março, que incentiva, né, o município. O que vai ser feito agora, né? Como que essas mulheres podem alcançar as medidas que esse projeto garante? Quais são as próximas etapas mesmo? Ele ainda tem um processo burocrático, né? A gente fez a derrubada do veto, agora ele vai para a sanção, para que ele tenha realmente uma validade. E a partir dali, cabe ao Poder Executivo construir toda essa questão do detalhamento, né? De como as empresas vão se cadastrar, como que vai funcionar esse incentivo. Então, cabe agora à Câmara fiscalizar esse trabalho, cobrar para que ele seja implementado quanto antes, porque as mulheres precisam desse apoio. E a gente vai ter uma divulgação, né, provavelmente pelos canais oficiais da Câmara, da Prefeitura, de como as mulheres podem aderir a esse direito. Eu só queria complementar uma questão que eu acho muito importante, né? Já é comprovado cientificamente, foram feitas pesquisas em alguns países que demonstraram que mulheres no poder inspiram a meninas a sonharem em ocupar cargos de liderança em outras esferas que não só na política. Eu acredito muito no poder do testemunho, né? Então, eu acho que mulheres que passaram já por uma situação de violência, de vulnerabilidade, contar seu testemunho inspira e encoraja outras mulheres a se identificarem, entenderem que estar no ciclo de violência não é, né, adequado para ela, ela tem outra alternativa. Então, eu acho muito importante a gente sempre, né, tá aqui falando sobre isso. Pode até parecer um pouco repetitivo, mas é porque a gente sabe que impacta a vida das mulheres. Gente, então é isso, né? Exatamente o que a Malu falou. Tem sim oportunidade, a Tatiane também salientou isso. Nós estamos aqui justamente para inspirar também e trazer informação, levar mais informação e conhecimento sobre esta questão para todas as mulheres e também a todos os homens que estão nos acompanhando aí na programação da TV Câmara. Então, nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, mas gostaria de agradecer à vereadora Malu Fernandes, obrigada pela sua presença, por todas as explicações e por estar lutando, né, pelas mulheres, não só dentro da política, mas dentro da nossa sociedade, vereadora. Muito obrigada, fico muito feliz de poder contribuir e vamos continuar, né, trabalhando aí por esses direitos das mulheres. Tatiane, também agradeço você por todas as informações e os dados trazidos aqui, e por ter demonstrado que as mulheres podem sim contar com uma rede de apoio, que ainda existe um caminho de esperança, igual a gente já disse, e que precisa de procura, né? Que as mulheres precisam chegar até essas oportunidades, elas precisam alcançar esse cenário onde elas são maiores do que os seus agressores. Obrigada, Dri, obrigada pela oportunidade. Igual a Malu falou, às vezes são temas que a gente parece ser repetitivo, mas a gente precisa falar sim, muitas vezes, e quanto mais falar, né, mais oportunidade de mulheres serem salvas. Obrigada pela oportunidade. Gente, então, novamente agradeço a vocês duas, a companhia de todos vocês, lembrando que a programação do Mulheres em Pauta não acaba apenas agora em março, então nós estamos trazendo temas que são relevantes para a sociedade, principalmente para as mulheres, né, que sofrem aí com algum tipo de violência, que estão em situação de vulnerabilidade, mas as pautas femininas serão trazidas em todos os programas, tá bom? Então, novamente, muito obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, tanto aqui quanto nas redes sociais. O programa depois você pode conferir também lá no canal oficial do YouTube, Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Vejo vocês no próximo programa. Até mais!